Então, boa tarde, pessoal do 8º ano. Aqui é uma aula de português para vocês. De volta aqui com as aulas de português. Então, nós vamos aqui com o tipo de sujeito. Vamos observar os tipos de sujeito. Nós vamos ver dois, por enquanto, que é o sujeito simples e o sujeito composto, certo? Então, quando se fala em sujeito simples, é o sujeito que apresenta apenas um núcleo, certo? Então, o sujeito simples é caracterizado dessa forma. Ele vai apresentar apenas o núcleo. Vamos observar o exemplo. O jardim estava muito florido. No caso, o jardim sujeito estava muito florido, predicado, certo? Então, se eu tenho um sujeito e observe que eu tenho apenas um núcleo, que é jardim, eu vou ter um sujeito simples. Observando o outro sujeito, nós vamos analisar. Sujeito composto é o que apresenta dois ou mais núcleos, certo? Vamos observar a frase, o exemplo. O jarro e as flores embelezavam a sala. Nesse caso, o jarro e as flores é o sujeito. Predicado, embelezavam a sala. Observando, pessoal, que aqui nós temos dois núcleos. Quais são eles? O jarro e flores. Então, nós temos jarro e flores como sendo os dois núcleos do sujeito. Que poderia ser, esse sujeito poderia ter 2, 3, 4 núcleos, certo? Então, observando aqui que o sujeito composto é o que apresenta dois ou mais núcleos. Pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Observando também, pessoal, aqui a diferença de um para o outro, certo? Então, pela diferença do sujeito simples ao sujeito composto, é bem fácil de entender. Saber que o núcleo do sujeito também, você pode observar, é a palavra com mais importância dentro desse sujeito. De certa forma, aqui, o jardim, nós temos a palavra mais importante, jardim, que é acompanhado pelo artigo o, certo? No caso, o jarro e as flores, quem são as palavras mais importantes? Jarro e flores. Observe que o sujeito ele é caracterizado pelo núcleo, pelos seus núcleos. Se eu tenho um só núcleo, eu tenho sujeito simples. Se eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho sujeito composto, certo? Então, essa é a aula de hoje, esse é o recado. Vocês vão ficar com atividade para responder e enviar ainda hoje, certo? As aulas têm que ser resolvidas no dia, beleza? Valeu, até a próxima aula.